Mas no mesmo dia em que se tem essa sanção, se tem também a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. E para falar sobre toda essa situação, nós vamos receber aqui o professor de Relações Internacionais do Berea College, nos Estados Unidos, Carlos Gustavo Poggio. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender mais uma vez. Vamos falar primeiro sobre a situação do ministro Alexandre de Moraes. Como funciona a aplicação da Lei Magnitsky na prática e de que maneira ou haveria caminho para tentar reverter essa situação? Este foi até um comentário há pouco da nossa amiga Dora Kramer, que tem essa dúvida. Dá para recorrer dessa decisão tomada pelo governo norte-americano? Bem-vindo. Olá, boa tarde, prazer conversar com vocês, com quem nos assiste aí pela Jovem Pan News. De fato, a primeira coisa que a gente precisa destacar é o ineditismo de se aplicar esta legislação contra um país que é considerado uma democracia e contra um país que é considerado, ou até então era, um aliado dos Estados Unidos, né? Historicamente, um país amigo dos Estados Unidos, com 200 anos aí, 2 séculos de relação. Então nós temos aí uma questão bastante inédita, né? E atingindo um ministro da Suprema Corte brasileira. Então veja que é algo que marca o ponto mais baixo, junto com essas tarifas que o Trump vem colocando. Nós estamos diante do ponto mais baixo das relações entre Brasil e Estados Unidos na história. Essa é a primeira questão que a gente tem que colocar em mente. Agora, esse tipo de legislação, ela foi uma legislação criada para punir indivíduos que eram acusados principalmente de grandes violações aos direitos humanos ou de grandes atos de corrupção, particularmente indivíduos em países autocráticos, autoritários, que não têm um sistema judicial que funcione de forma democrática, né? Então, portanto, a própria pessoa que foi quem elaborou esta lei, né, se manifestou hoje dizendo que não é exatamente esse tipo de aplicação para a qual a lei foi criada, isso durante ainda o governo Obama. O que acontece, portanto, é que você coloca basicamente um bloqueio econômico de empresas americanas em um indivíduo. Então, qualquer empresa americana não pode mais ter negócios com este indivíduo. E as empresas americanas têm aquilo que a gente chama de compliance, né? Então, elas são muito atentas a cumprir qualquer tipo de regramento que venha dos Estados Unidos. Então, o que acontece é que, por exemplo, se o ministro Alexandre de Moraes usa um cartão de crédito que tem uma bandeira Mastercard, por exemplo, ou Visa, que são 2 empresas americanas, ele não pode mais usar esse cartão de crédito. Ele não pode mais utilizar redes sociais que são redes sociais americanas, né, como a maioria das redes que nós temos no Brasil. Evidentemente não pode ter conta em nenhum banco dos Estados Unidos. Eu estou dizendo isso porque disse-se, né? Mas o Moraes não tem conta nos Estados Unidos, não tem bens nos Estados Unidos, mas ainda assim ele pode ser atingido via empresas americanas que operam no Brasil, não apenas bancos, né? Qualquer empresa americana que opere no Brasil está proibida de ter qualquer tipo de relação com o Moraes a partir desta legislação. Agora, há sempre espaço, claro, porque isso depende de um decreto do executivo. Veja que não é um processo, quando a gente fala de pode recorrer, não é um processo judicial normal que você recorre, e aí um juiz vai avaliar, e isso não existe, a não ser que, é claro, isso seja dentro dos Estados Unidos, isso seja contestado e de alguma forma acabe indo para a Suprema Corte ou algo assim, mas é muito difícil, né? A gente não tem nenhum precedente nesse sentido. O que pode acontecer é o governo americano, a administração Trump, eventualmente mudar de ideia. Essa seria a única forma possível de ter algum tipo de reversão. Pois é, né? Isso mostra efeitos muito práticos dessa lei Magnitsky, que não são só questões financeiras. Você tem uso de rede social, você tem uso de cartão, você tem... A maioria das empresas hoje de rede social, de filmes, celular, né? Netflix, etc. Boa parte dessas empresas hoje tem acionistas americanos, são americanas, ou seja, tudo isso impediria de alguma forma o ministro Alexandre de Moraes de ter acesso a essas questões que são muito básicas do nosso dia a dia. Vamos lá, Dora Kramer, qual que é a sua pergunta aí para o Poggio? Boa noite, professor. Olha só, você colocou a situação como o ponto mais baixo das relações entre Brasil e Estados Unidos. Do modo como estão postas as questões,
são alegações confusas, difusas, exigências impossíveis de serem cumpridas, um caráter político muito contundente. Como é que a gente pode projetar um cenário de relações entre Brasil e Estados Unidos a partir de agora? Como é que ficam essas relações? Dora, primeiro, boa noite, prazer conversar com você. Eu acho que nós estamos, por estarmos no momento mais baixo, eu acho que os danos que vão ser feitos serão danos duradouros para as relações entre Brasil e Estados Unidos. Não se trata aqui apenas da administração Trump. Trata-se de uma percepção, como muitos outros atores no mundo inteiro estão percebendo, que eles podem a qualquer momento ser alvo de ações unilaterais dos Estados Unidos a partir de um executivo que tem se mostrado muito ativo, né? Isso é algo que é relativamente novo na história dos Estados Unidos. Se a gente voltar lá na formação dos Estados Unidos, né, o cargo de presidente, os americanos que inventaram o cargo de presidente da República, né, com a Constituição lá no século XVIII. Mas foi um cargo inventado para ser um cargo relativamente fraco, né? O presidente não era alguém que tinha muito poder, ele tinha o seu poder contrabalançado, seja pelo judiciário, seja principalmente pelo Congresso. O Congresso era a grande instituição com poder nos Estados Unidos, seja pelos poderes estaduais, né? O federalismo muito descentralizado nos Estados Unidos. A gente teve um processo crescente de centralização no executivo que atinge agora o seu limite com a administração Trump, que vai testar todos os limites do poder do presidente americano em termos de centralizar decisões. Por exemplo, essa questão de tarifa, né? Um dia você coloca uma tarifa X num país, outro dia outra. Isso nunca aconteceu na história dos Estados Unidos, porque antigamente precisava-se de autorização do Congresso para você modificar essas tarifas, né? Vamos lembrar, durante o governo Clinton, negociava-se a Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, e o Clinton ele tinha dificuldades de obter no Congresso americano uma autorização para ele poder negociar de forma mais livre esses acordos com os países latino-americanos. O Donald Trump ele tem se aproveitado de legislações específicas que, em tese, dão poder ao presidente americano, por exemplo, legislações de emergência. Então, para ele poder ter esse poder, tudo ele declara que é uma emergência. Ele teve que declarar, por exemplo, para colocar as tarifas no Brasil, que o Brasil é uma ameaça aos Estados Unidos, né? Então, portanto, entra na lei de emergência e, portanto, cabe ao presidente americano colocar as tarifas. Não foi para isso que essa legislação foi pensada, né? Foi pensada para, de fato, sanções graves e emergências que, de fato, existam e eram usadas de forma muito comedida por presidentes norte-americanos. O Trump tem utilizado isso no limite e agora a questão que fica é o que garante que outro presidente no futuro não vai fazer o mesmo. Então, isso cria uma insegurança que me parece que perpassa a administração Trump, é de longo prazo, não apenas com o Brasil, os europeus também estão se sentindo da mesma forma, aliados tradicionais dos Estados Unidos, como o Canadá. Então, a forma como o Trump tem atuado mostra que existe um caminho aí para os Estados Unidos, que é um caminho dos quais os seus aliados, Brasil, União Europeia, Canadá, Austrália, não estavam acostumados ou não esperavam que viesse dos Estados Unidos. A partir de agora, então, portanto, esses países devem esperar sempre a possibilidade desse tipo de ação. Professor, o nosso tempo está se esgotando, mas Deise, faça a sua pergunta para a gente poder arrematar, por favor. Eu ia fazer duas perguntas, então eu vou fazer só uma. Vai lá. Professor, em relação ao Alexandre de Moraes, quem que deve responder agora? Existe uma possibilidade de reverter isso? Quem que responde por ele nesse caso? Não existe, veja, propriamente dito, é uma questão entre o governo americano e a pessoa física Alexandre de Moraes, né? Isso é o que diz a legislação. Agora, evidentemente que o que nós devemos ver acontecer no Brasil é uma espécie de reação de diversas instituições, incluindo o Executivo, a Presidência, etc., que vão reagir contra aquilo que percebem sendo uma violação ou algum tipo de interferência em negócios domésticos do Brasil, né? É muito complicado você negociar com um país que exige um tipo de mudança, que é uma mudança que não está tanto dentro das prerrogativas do Executivo, é o que está nas prerrogativas do Executivo, né? Então, portanto, além de protestos simbólicos, além de algum tipo de articulação, eventualmente internacional, que o Brasil possa fazer, fora disso não há muito que possa ser feito, porque está totalmente na prerrogativa, na soberania e no direito dos Estados Unidos de se utilizar das legislações que eles acharem mais convenientes para lidar com os temas que eles querem lidar. Então, é uma situação que é muito complicada em termos de caminhos possíveis para se poder reagir.
Carlos Gustavo Poggio, professor de Relações Internacionais, obrigado por conversar conosco nessa quarta-feira. Um grande abraço. Obrigado, um abraço a todos.